Som. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estar com os irmãos aqui. O bom da máscara, da gente usar, é que disfarça um pouco como o rosto está redondo, né? Porque como que engorda nessa pandemia. Mas é bom estarmos aqui, essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, ressaltar aqui a segurança que nós estamos tendo em fazer o culto, né? Toda a precaução, até muito maior do que às vezes a gente encontra em outros locais que frequentamos no dia a dia, e louvo a Deus por estarmos juntos aqui. Agradeço também ao pastor Celso pela oportunidade. Havia até convidado em outras oportunidades, mas durante essa pandemia não pude estar aqui, mas agradeço de coração. Aproveito para externar também minha gratidão aos diáconos, à igreja, pelo cuidado que tem tido comigo e com a minha família nesse período. Também mandar um abraço para o pastor Paulino, né? Tão bonito que ele tem feito durante esse período de pandemia, ele e a irmã Edna, levando um pouco de paz, de tranquilidade para nossos lares, através dos louvores. Dito isto, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14 até o verso 16. O texto diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Vamos orar uma vez mais. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã na Tua casa, podendo adorar e glorificar o Teu santo nome. Te pedimos que uma vez mais o Senhor nos conduza a entender o que Tu queres para nós, de maneira que sejamos obedientes no nosso dia a dia. Que o nome do Senhor cresça e, como servo, nos prostramos diante do Senhor para ouvir a Tua doce voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, antes, o título da mensagem nessa noite é Verdade que nos impulsionam a caminhar com Cristo. E essa carta aos Hebreus, ela é interessante, ela não tem um autor definido, e aí existem algumas possibilidades de autores, como Paulo, Apolo, Barnabé, Clemente de Roma e tantos outros. Mas o que nós devemos nos ater nessa manhã é que o verdadeiro autor é o Espírito Santo de Deus. O principal autor é o Espírito Santo. Então nos traz credibilidade, confiança para entender o que nós estamos lendo como a voz do Senhor para nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: Antes de mais nada, ou primeiramente, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então o texto que nós lemos nessa manhã é um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É voz de Deus para a minha vida e voz de Deus para a sua vida. O conteúdo apresentado na carta, quando nós a lemos por completo, sugere que foi escrita a crentes em Cristo, judeus de raça, em face à perseguição que estava existindo. Os irmãos reunidos ali, em determinada localidade, estavam sofrendo perseguição. Então, o escritor o faz no sentido de animá-los, de conduzi-los para que permanecessem firmes naquele momento de dificuldade que eles estavam enfrentando. E é possível perceber isso em alguns momentos dessa carta. Por exemplo, pule algumas páginas aí e vá até Hebreus capítulo 10, verso 34.
capítulo 10, verso 34. Diz o seguinte: vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Quando nós lemos esse trecho da carta, é possível perceber um pouco do que aquela igreja estava vivendo. Eles estavam presos, muitos estavam sendo aprisionados e estavam perdendo os seus bens. Estavam sendo saqueados sem que lhe fossem imputadas qualquer tipo de justiça, muito pelo contrário. Eles estavam sendo injustiçados por carregarem consigo a fé em Jesus Cristo. Esse é o contexto em que eles estavam vivendo. Mas o interessante é que quando nós lemos o versículo, apesar de muitos estarem sendo aprisionados, outros estarem sendo saqueados, o texto diz que eles estavam alegres, pois possuíam bens superiores e permanentes. O autor o faz refletir sobre o que está acontecendo. Olha, o panorama é complexo. O que tem acontecido tem gerado muita tristeza. Mas mesmo obstante essa possível tristeza, vocês permanecem alegres, porque tem na consciência de vocês de que possui algo superior e permanente. O autor nos faz refletir nessa manhã que mesmo em meio a essa complexidade que nós estamos vivendo, é a palavra de Deus para a minha vida, a palavra de Deus para a sua vida, que a gente direciona o nosso olhar, a nossa consciência para perceber que mesmo quando tudo parece turvo, Deus tem para nós algo superior e permanente. Algo que não se esvai facilmente, algo que é perene, que é eterno, algo que não tem particularidade nesse plano terreno, mas algo que está além daquilo que nós conseguimos compreender, algo superior. E aquela igreja teve essa consciência. E Deus nos convida nessa manhã a termos a mesma consciência, por mais que pareça difícil. O nosso olhar deve estar em algo superior e permanente. Amém? Amém. Talvez em meio a essa turbulência que nós estamos vivendo, talvez alguns tenham perdido o emprego, ou está para perder o emprego, talvez perdeu um ente querido, tem vivido situações complexas e difíceis, perdeu uma amizade, ou o casamento tem passado por um momento de dificuldade, se arruinando com o tempo. Deus manda dizer o seguinte: você possui bens superiores e maiores. E Ele é capaz de mudar esse nosso cenário. Ele é capaz de restituir e nos surpreender se Ele desejar. Porque aquilo que muitas vezes parece impossível para nós, é totalmente possível para Deus. E não sou eu que digo isso. Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 27. Por mais que pareça, isso não tem reversão. Agora já era. Não, Deus pode nos surpreender. Basta que a gente creia e direcione o nosso olhar com essa firmeza na fé que o texto nos orienta no verso 14. O autor possivelmente está trazendo à tona que mesmo em meio às adversidades pelas quais aquela igreja estava passando, eles não tinham passado por tudo ainda. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, verso 4. Capítulo 12, verso 4, dando continuidade naquilo que eles estavam vivendo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quando o autor da carta menciona e direciona essa palavra para aquela igreja, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão passando por dificuldades, mas não ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês ainda não passaram pelo martírio, pela barbaridade, pela crueldade que outros antes de vocês foram submetidos, como Estevão, como Tiago, como o próprio Senhor Jesus Cristo viveu e passou por aquele martírio, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então o autor direciona isso à carta, para entender que Jesus tinha suportado algo muito maior por eles, por que não suportar algo menor por Jesus? Jesus havia vivido e enfrentado algo muito mais complexo, muito mais doloroso, muito mais sacrificial,
e que aquilo que eles estavam vivendo era pequeno, perto do que Jesus tinha feito por eles. Se for olharmos para a nossa realidade, é algo muito maior que Jesus fez em face daquilo que nós estamos vivendo. O autor traz a seguinte abordagem: Jesus tinha suportado algo muito pior quando provado a sua fé. Outros cristãos tinham suportado algo muito pior quando provada a sua fé. Porém, as tribulações que essa igreja estava vivendo era muito menor. E as tribulações que estamos vivendo também são muito menores quando comparado ao que outros servos viveram. Por isso, não justificava essa igreja reunida aqui titubear, oscilar, hesitar na sua fé nesse momento de perseguição. Por isso, essa carta ela tem parte dela o intuito de encorajar aquela igreja reunida a ser perseverante, firme na fé, para que possa prosseguir de maneira que a vida deles exalte e glorifique o nome do Senhor. Talvez, se nós olharmos de maneira particular, cada um para o seu problema, talvez em muitos casos, nós olhamos através de uma lupa, aumentando aquilo que não é tão grande. Obviamente, eu não quero fazer juízo de valor acerca do problema de cada um, porque cada um sabe onde o calo aperta. Mas, às vezes, nos convém um olhar mais analítico para perceber se realmente aquele problema que nós estamos enfrentando realmente é tão gigante quanto nos parece. Será que não estamos colocando uma lupa sobre aquele problema, dimensionando ainda mais e o tornando ainda mais dificultoso através das nossas atitudes? Por isso, o autor da carta traz essa abordagem para que aquela igreja possa analisar. Olha, mantenham-se perseverantes na sua fé, porque tantos outros viveram momentos muito mais complicados, muito mais difíceis. Talvez por isso, quando a gente abre em Hebreus capítulo 11, é possível perceber a galeria da fé. Talvez no intuito de trazer ânimo, coragem, força, perseverança para aquela igreja, porque tantos outros tiveram a fé provada, mas eles permaneceram firmes. Então, igreja, permaneça firme também. É o que o autor menciona para aquela igreja e também serve para nós nessa manhã. Igreja, permaneça firme, permaneça corajosa, permaneça perseverante, crendo que tudo vai passar, porque outros enfrentaram momentos difíceis e eles foram perseverantes e tiveram a fé fortalecidas depois da perseguição. É isso que o autor nos encoraja, talvez no intuito de nos motivar, nos impulsionar a caminhar com Cristo. O ponto central dessa carta que nós temos hoje é advertir os crentes que cuidem de não voltar aos seus antigos caminhos, ou a irreligiosidade, aqueles judeus crentes voltarem ao judaísmo ou rebaixarem Cristo como mais um profeta. Esse é o intuito dessa carta. E nos encoraja nessa manhã, de igual modo, a não nos deixarmos levar, a não retornarmos aos nossos antigos caminhos, a não vivermos um momento de irreligiosidade, de não nos deixarmos esvair em ser o velho homem e nos abandonar o caminho de Deus. Talvez você que está aqui nessa manhã, ou então que me ouve através da internet, se identifica com os crentes alvos dessa carta. Talvez por conta dessa pandemia, ou por conta de algumas situações pessoais, quem sabe por ficar tempo afastado da igreja, ou por ficar um tempo afastado dos irmãos, você tem esfriado na fé, ou esteja esfriando na fé, não lê a Bíblia como lia, não ora como orava, não sente a presença de Deus como sentia, não se sente envolvido ou à vontade de buscar a Deus como buscava anteriormente. Talvez esteja inclinado a voltar aos antigos caminhos, tem tido a sua mente tomada de dúvidas, talvez flutuando, não afunda, mas também não sai da água,
Porque é muito fácil, é muito mais fácil você viver de acordo com as aparências do que viver pela fé. Mas a palavra de Deus para nós nessa manhã é que independente daquilo que você está vivendo, se você já esfriou, se você está desanimado, se você já não sente mais a presença de Deus, ou se você não consegue orar como você orava mais, há solução. E o texto que nós estamos lendo nessa manhã vai nos mostrar, vai nos direcionar como retornar a voltar a viver a presença e o caminho de Jesus de maneira plena. Eu gostaria de trazer nessa manhã algumas verdades que nos impulsionam a prosseguir o caminho com Cristo. No verso 14, diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou, que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Antes de avançarmos e falarmos sobre esse grande sumo sacerdote, de cara, de imediato, tem uma verdade nesse texto. Olhe na sua Bíblia comigo aí. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. O autor aos Hebreus, ele não fala que existe um grande sumo sacerdote. Ele fala o seguinte: nós temos um sumo sacerdote. Nós temos o grande sumo sacerdote. Quem tem? Você, eu. Nós temos o grande sumo sacerdote e temos que tomar posse dessa palavra. Se você está desanimado, se você está cansado, se você esfriou na sua fé, tome essa palavra nessa manhã para a sua vida. Você tem o grande sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tome posse disso. Arão, ele foi um sumo sacerdote. E aqueles que sucederam ele também. Eles ministravam no templo. Uma vez por ano eles adentravam o Santo dos Santos, o Santíssimo. E o povo não tinha acesso a Deus. O povo tinha acesso ao sumo sacerdote, que adentrava a presença de Deus e levava os nossos pecados diante do Senhor para Ele perdoar. O sumo sacerdote caminhava em direção à presença de Deus, ele avançava, ele transpassava aquele véu, e uma vez por ano, no dia da expiação, ele colocava as nossas vidas diante do Senhor, e o Senhor, de maneira misericordiosa, nos perdoava. Mas a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 27, versos 50 e versos 51, que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito, e naquele momento, o véu do santuário se partiu, e do alto até o baixo, o véu se rasgou em duas partes. E as pedras feriram, as rochas se partiram, e a terra tremeu. Jesus entregou o seu Espírito, e no momento que ele entrega o seu Espírito, o véu se rasga. O local que o sumo sacerdote avançava para entregar as nossas aflições, os nossos pecados, ele se rasga. E nós não precisamos mais disso. Nós temos Jesus, que nos leva diretamente à presença do Pai. Agora, a Escritura nos traz que temos não apenas o sumo sacerdote, mas nós temos o grande sumo sacerdote. Que um sumo sacerdote, ele não está apenas no templo, mas ele habita no templo celestial. Ele ministra no templo celestial, porque o meu texto, a minha Bíblia diz que ele penetrou os céus. Ele não entra na presença, nós não entramos mais na presença de Deus anualmente através de outrem, mas nós temos acesso direto a Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e o Pai nos ouve quando verdadeiramente nos humilhamos diante dEle. Então nós temos o grande sumo sacerdote. Não precisamos de outra pessoa que nos conduza até o nosso Pai Celestial. Preste atenção.
porque às vezes é uma prática comum das pessoas fazerem isso. Nós temos acesso ao grande sumo sacerdote, mas não fazemos uso desse acesso. É saudável pedir para as pessoas orarem por você. O que não é saudável é todos orarem por você, menos você. Você pode pedir para as pessoas orarem por você, mas você não pode deixar de você orar por você mesmo, de não usufruir dessa bênção, desse benefício que nos foi concedido quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu se rasgou e nós temos acesso direto à sua presença. Vamos fazer uso disso para que a nossa fé seja fortalecida e possamos permanecer fiéis na fé que nós cremos, como diz o texto. O véu se rompeu, por isso, não entregue a outro a responsabilidade que cabe a você. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, de entrarmos no Santo dos Santos, de desfrutarmos da presença de Deus e termos intimidade com o Senhor. Como diz o verso 14, adentrou os céus e com toda firmeza vamos professar a nossa fé. Nós devemos nos apegar, nos agarrar, confiar, não de qualquer maneira, mas com firmeza, firmeza na fé que você professa, no Deus que você crê, no Jesus que te salvou ou que pode te salvar. Isto é, tenha a mesma fé que possuíam no princípio, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. É essa fé que Jesus nos encoraja a recuperar nessa manhã, mesmo em meio à perseguição que essa igreja vivia. O autor encoraja eles, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Nessa manhã, voltemos ao primeiro amor, com toda a certeza da fé que nós temos, mas não faça isso de qualquer maneira, faça com firmeza. Não perca o amor por Jesus, pois Ele não deixa de nos amar. Verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. O texto é interessante porque ele fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, ele pode e se compadece das nossas fraquezas, porque Jesus sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas tentações, das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas tribulações. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não é indiferente, porque Ele se compadece. Ele tem compaixão, Ele tem empatia, Ele tem amor. Ele sabe aquilo que nós sofremos e sabe pelas condições pelas quais nós vivemos, e mesmo assim, Ele estende as suas mãos para nós. E talvez, nessa manhã, nós tenhamos pessoas aqui, ou que nos ouvem, que nos assistem, abaladas emocionalmente por conta dessa pandemia. Pessoas que têm vivido um conflito, porque estão emocionalmente abaladas, mas continuam crendo em Deus, e isso muitas vezes gera um conflito, porque como ficar tão inseguro diante disso que estamos vivendo, se eu creio em Deus? Isso é perfeitamente natural, e Jesus não nos julga por isso, porque Ele age com amor, com benevolência, com compaixão, com empatia, porque Ele tem capacidade de sondar o nosso coração. O intuito do autor desse texto não é de julgar aqueles que estavam sendo perseguidos. O intuito dessa palavra nessa manhã não é julgar aqueles que estão frágeis emocionalmente, muito pelo contrário, é de encorajar, de fortalecer, de se apegar e confiar no grande sumo sacerdote, com firmeza na fé, crendo que Ele permanece conosco eternamente. Mateus capítulo 28
versículo 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, não alguns dias, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Isso daqui não é balela, isso é promessa de Deus para nossas vidas. Se Ele fala que é o grande sumo sacerdote, Ele é o grande sumo sacerdote. Se Ele fala que tem compaixão, Ele tem compaixão. Se Ele fala que vai ficar conosco todos os dias Ele está conosco. Basta que nós nos acheguemos até Ele e busquemos a sentir o primeiro amor que sentimos no início. Agora, está fácil? Não está fácil. Cada dia que passa, aparece uma coisa diferente. Seria cômico se não fosse trágico, mas muitas coisas a gente tem que levar com um pouco de humor também. É essa pandemia que chegou sem avisar, né? Chegou de repente, também doido para ir embora, mas também não vai. Mas em nome de Jesus essa vacina vai sair. É gafanhoto que vem da Argentina. Agora é gafanhoto que vem do Paraguai também. 3 vezes mais gafanhotos com risco de chegar no Brasil. É ciclone em Santa Catarina, ciclone no Maranhão, até terremoto na Baixada Fluminense tem agora, em Paracambi, em Seropédica. Eu estou rindo assim porque às vezes a gente tem que levar em bom humor, porque o texto diz aqui, nós lemos no capítulo 10, verso 34, que alguns irmãos estavam sendo presos, outros estavam tendo seus bens tomados, mas alegremente eles tinham consciência de algo superior e permanente vindo da parte de Deus. Então, por mais que todas essas coisas estejam acontecendo, a nossa alegria não está nas circunstâncias que nos rodeiam. A nossa alegria está em Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, que se compadece de nós dia após dia. Então, até terremoto tem na Baixada, mas Deus continua nos guardando e nos protegendo. Porque nós temos o grande sumo sacerdote que se compadece de nós e está conosco todos os dias. O texto diz que ele passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ele foi submetido às mazelas desse mundo, mas ele não se corrompeu. E ele tem a capacidade de nos ajudar a permanecermos firmes, a fim de que nós também não nos corrompamos, a fim de que nós não venhamos cair, nem esfriar na nossa fé, mas permanecermos firmes na presença do Senhor. Mas o texto continua. Mas antes de avançar para o verso 16, é preciso deixar claro aqui, de maneira que nós tenhamos a consciência de que nós temos a capacidade de suportar aquilo que nos sobrevém, porque Deus está conosco todos os dias. Amém, igreja? Amém. Verso 16, diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos a graça e recebermos a ajuda no momento da necessidade. O grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele oferece a possibilidade de receber misericórdia, de encontrarmos graça, de recebermos ajuda no momento da necessidade. Algumas versões dizem assim, de recebermos ajuda no momento oportuno. E receber misericórdia é um grande livramento. A misericórdia de Deus, ela vai para além do que um dia nós poderemos merecer, pois, enfim, não há merecimento em nada daquilo que a gente faz. Nada que a gente faça é suficiente para receber a misericórdia de Deus. Mas graças a Deus que mesmo assim, Ele nos concede a misericórdia. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada dia, e grande é a fidelidade do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim. Não tem fim. Pense em algo que não tem fim.
É a misericórdia do Senhor. Mas ainda assim, apesar de sermos pecadores, de errarmos dia após dia, provavelmente esses irmãos erravam e pecavam e estavam ali sendo impactados, sendo desafiados, porque eles estavam sendo incipientes, imprudentes, estavam desprovidos de uma fé madura, alguns pensando em retroceder, retornar aos hábitos antigos, totalmente em desacordo com a vontade de Deus para a vida deles, mas ainda assim, mesmo em meio a esse contexto, as misericórdias do Senhor, elas permanecem, e elas são renovadas a cada dia. Eu acordei ontem, o Senhor renovou a misericórdia sobre a minha vida. Eu acordei hoje pela manhã, misericórdia renovada novamente. Se o Senhor permitir eu acordar amanhã, mais misericórdia renovada, porque ela não tem fim. E elas são os motivos de nós não sermos consumidos. É bênção do Senhor para a nossa vida. Mas o texto diz mais. Diz que nós temos a possibilidade de encontrar a graça. Graça de Deus opera de diversas maneiras. Mas esse texto em específico, que é direcionado a uma igreja que estava sendo perseguida, com o perigo de retornar aos velhos hábitos, desanimando na fé, essa graça confere a essa igreja, nos confere a nós nessa manhã, a possibilidade de evadir, de escapar da frieza espiritual, de escapar da indiferença, da condição inclinada à apostasia, de sucumbir ao ponto de voltar à vida longe da presença de Deus. Essa graça, ela nos impulsiona, ela nos oferece o caminho até a presença de Deus. É isso que o autor da carta aos Hebreus diz quando assim, vocês têm a possibilidade não somente de receber a misericórdia, mas de encontrar a graça. A graça que vai te impulsionar, dia após dia, a presença de Deus. Para quem? Para você que está desanimado. Para você que esfriou. Para você que está namorando com os velhos hábitos. Para você que flerta com o pecado dia após dia. Encontre a graça novamente e desfrute plenamente da presença de Deus. Em Cristo, nós encontramos salvação, e a salvação em si é uma dádiva, não uma recompensa. É graça imerecida a nós, é um favor imerecido que nós desfrutamos, e nós jamais, absolutamente jamais, poderemos fazer algo para merecer, mas nós podemos fazer algo para agradar a Deus. Eu não posso fazer nada para merecer essa graça, mas através dessa graça que eu recebo com a minha vida, eu posso fazer algo para agradar a Deus. O quê? Dando um bom testemunho, tendo uma vida na presença de Deus, tendo atitudes coerentes com o servo do Senhor, uma postura que glorifique o nome do Senhor, obedecendo aos preceitos de Deus para a minha vida e dando um excelente testemunho. Eu não posso fazer nada para merecer essa graça, mas eu posso, com essa graça, agradar a Deus com a minha vida. Amém, igreja? Amém. Mas o versículo prossegue e diz o seguinte, que Ele nos ajuda no momento oportuno. Na minha versão diz assim, Ele nos ajuda no momento da necessidade. Eu posso estar errado, mas eu creio que esse momento que nós estamos vivendo é um momento oportuno para clamarmos pela ajuda do Senhor. Não porque eu mereço, mas porque a Escritura me confirma que Ele nos ajuda no momento da necessidade, que Ele nos ajuda no momento oportuno. Eu não sei daquilo que você precisa, mas Deus sabe da sua necessidade. Seja por conta dessa pandemia ou não, o Senhor tem a capacidade de sondar o coração e identificar aquilo que você realmente precisa. Daquilo que tem sido objeto da sua oração, ou que deveria estar sendo objeto da sua oração. O Senhor, Ele tem essa capacidade de nos sondar e de nos ajudar.
Eu já elenquei aqui diversas circunstâncias que nós podemos estar vivendo, mas o Senhor sabe aquilo que você precisa. O Senhor diz o seguinte: eu te ajudo no momento da necessidade. Em mim você tem a capacidade de receber misericórdia, tem a possibilidade de encontrar a paz e também de receber a minha ajuda no momento oportuno. Mas, caminhando para o fim, como receber essa misericórdia? Como encontrar essa graça? E como receber essa ajuda que precisamos nesse momento de necessidade? No início do versículo aí. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Se tem algum segredo, o segredo está aqui. Aproximar do trono da graça com toda a confiança. Nós aprendemos que temos livre acesso, agora através do grande sumo sacerdote. Por que não usufruir desse benefício e nos aproximar do trono da graça? De nos aproximarmos de Deus. Mas o texto diz que não é de qualquer maneira. Nós devemos nos aproximar de maneira confiante. Com fé. Igual diz no versículo 14. Com fé, com perseverança na fé. O que eu faço do meu dia a dia, o que eu faço da minha vida, não muda o amor nem aquilo que Jesus sente por mim, mas muda a maneira como eu me relaciono com Deus. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, a maneira como nós temos vivido a nossa vida, de maneira alguma mudará o amor que Jesus sente por mim. Mas a maneira como eu vivo no meu dia a dia, a maneira como eu reajo e ajo, as minhas atitudes mudam a maneira como eu me relaciono com Deus. Então, se nós estamos esfriando na fé, ou desanimados, ou tristes por conta de algumas circunstâncias com o Senhor, não diz respeito ao amor do Senhor por nós, mas diz respeito à maneira como nós temos nos colocado diante de Deus. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que Ele nos dá livre acesso e que nós temos Ele como grande sumo sacerdote. Será que as nossas atitudes, elas nos impulsionam a eu me relacionar com Jesus, ou as minhas atitudes contribuem para a minha fé vacilar e aumentar ainda mais o meu grau de frieza e a falta de intimidade com Deus? Porque independente das intempéries da vida, independente das perseguições que essa igreja aqui estava vivendo, estava sofrendo, independente do momento atípico que nós estamos vivendo, nós continuamos sendo chamados para nos aproximarmos do trono da graça, para nos aproximarmos de Jesus com perseverança, com confiança e com fé. Esse é o nosso chamado. Amém, irmãos? Esse é o nosso chamado. Se as coisas não estão indo da maneira como deveriam ir, talvez é porque nós não estamos achegando o suficiente ao trono da graça com a confiança que nos lhe é devida. Obedecer o isolamento não significa necessariamente ficar só. Eu digo que é tempo de se achegar aos braços do Pai e compartilhar o amor ao próximo da maneira que nós podemos. Seja com palavras de entusiasmo, seja com recursos materiais, seja com um gesto de carinho. Esse é o nosso objetivo. A minha palavra nessa manhã é com o intuito de que, de alguma maneira, você que por conta dessa pandemia ou não, esfriou a sua fé, esfriou na sua caminhada com Cristo, está desanimado, como eu disse aqui, não ora como orava mais, não lê a Bíblia como lia antes, mas tenha a possibilidade de experimentar um renovo do Senhor. Nós temos que tomar posse dessa palavra. E se você
esqueceu de tudo que eu falei nessa manhã, guarde isso que eu vou te dizer agora. Nós temos o grande sumo sacerdote. É propriedade nossa, não por direito, mas através da graça. Ele não é indiferente, porque ele se compadece de nós. Ele olha para o nosso sofrimento, ele não vira a cara, ele estende as mãos, porque ele nos ama. Ele deixa disponível para nós misericórdia, graça e ajuda no tempo de necessidade. Está lá, é só buscar. De que maneira? Aproximando-se dele, aproximando-se de Jesus, não de qualquer maneira, mas confiando que ele pode mudar a sua realidade. Eu gostaria de orar por você nesse momento que está aqui nessa manhã, e você que me assiste pela internet. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é incrível. E o Senhor é generoso e bondoso, e mesmo sendo pecadores, mesmo reincidindo nas mesmas falhas, o Seu amor permanece de igual modo por nós. Eu gostaria de orar, Senhor Deus, pela Tua igreja, reunida aqui nessa manhã, mas a Sua igreja, Senhor Deus, em todo o planeta, Pai. Para aqueles que têm desanimado na fé, que não têm conseguido mais caminhar com o Senhor da maneira que caminhavam anteriormente, eu rogo ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa incomodar, que o Teu Espírito Santo possa impulsionar, que possa, Senhor Deus, levá-los em direção ao Teu trono da graça, mas não de qualquer maneira, mas de maneira confiante, com fé, Senhor, para que eles possam experimentar de maneira plena, de modo completo, a presença do Senhor, Pai. Para que no meio dessa pandemia que estamos vivendo, não sejamos identificados como os coitados, mas como aqueles que permanecem firmes na fé no Jesus Cristo Todo-Poderoso, Senhor. E aqueles que não entregaram, Senhor Deus, a vida ao Senhor Jesus, Pai, que se sintam, Senhor Deus, incomodados com essa palavra, a tomarem uma postura, porque domingo após domingo ouvem a Tua palavra, mas não se aproximam com confiança ao Teu trono de graça, e por isso não experimentam o Senhor de maneira plena, Senhor. Te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa cumprir, Senhor Deus, a Tua palavra sobre as nossas vidas, e fazer a Tua obra, a boa obra, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Que bênção, quantos foram abençoados aqui nessa manhã. Irmãos, o culto, ele nos dá a oportunidade de